Dando continuidade, vamos para a nossa aula de língua portuguesa, onde vamos trabalhar um momento de produção escrita, certo? Então, como já vimos aí, vimos as fábulas. Elas são histórias curtas, certo? São histórias curtas e apresentam uma moral. Todas as fábulas apresentam uma moral no finalzinho dela, né? Então, que é um incentivo a refletir sobre alguma coisa que aconteceu aí nela. E os personagens, a maior parte das fábulas são animais. A maioria dos personagens das fábulas, elas são animais que agem como seres humanos, expressando vontade e sentimentos positivos. Então, tem bondade, tem coragem, tem tolerância e também tem pontos negativos, medo, a avareza. Então, como vocês já aprenderam um pouco sobre fábulas, é importante também lembrar que elas foram escritas, né, por Esopo. Lembra? Que foi um importante, né, fabulista. E nós temos outro também, que foi o francês Jean de La Fontaine. No Brasil, Monteiro Lobato e Milon Fernandes são dois importantes autores que também escreveram ou adaptaram algumas fábulas. Na página 15 do livro de português, temos aí Conhecendo os Gêneros. Lembra que tia explicou que uma fábula, ela se divide em algumas partes. Temos o comecinho da fábula, que é a apresentação, que é quando se começa o início. Temos o conflito, que é o acontecimento. Temos o clímax, que é o ponto mais alto. E o desfecho, que é o fim da fábula. De modo geral, apresenta personagem do mundo animal como característica humana, certo? E você sabia que as fábulas podem também aparecer diálogos? Esses diálogos recebem o nome de discurso direto ou indireto. Na página 16, vocês irão aí observar a divisão da fábula e escrever aonde é que está a apresentação, onde é o conflito, o clímax, o desfecho e por finalzinho nós temos a moral da história, certo? Então eu tenho aí uma fábula que vocês irão fazer a leitura, que é a fábula da cigarra e a formiga, na página 16. Quando vocês terminarem de dividir a fábula, nós vamos para a escrita, tá certo? A escrita, a produção de uma fábula. Então, vocês vão escolher um dos temas que temos aí na página 17. Temos 3 temas. Temos a cigarra e a formiga, o rato do campo e o rato da cidade, a raposa e as uvas. Então, vocês vão tentar reproduzir uma fábula que vocês irão criar. Então, vocês vão pegar 4 folhinhas, tá certo? Vão pegar 4 folhinhas, vão escrever um tema, tá certo? Vão escolher um desses 3 temas para produzir a fábula de vocês. Eu imprimi aqui para vocês entenderem melhor. Vocês vão pegar 3 folhas ou 4, dobrar elas ao meio, tá certo? Coloca uma por dentro da outra para ficar como se fosse um livrinho, assim, ó. Aqui na frente, você vai escolher um dos 3 temas. Então, eu tenho aí na página 17, eu tenho a raposa e as uvas, o rato do campo e o rato da cidade, a cigarra e a formiga. Eu tenho aqui uma ilustração. Vocês vão desenhar, ilustrar a fábula que vocês vão produzir. Eu tenho aqui a capa e aqui eu tenho a produção da fábula, tá certo? Aqui você vai fazer o desenho e aqui vai escrever a fábula
a história que vocês vão contar, tá certo? Eu só imprimi, só para vocês entenderem. Aqui, ó, outro desenho. E aqui vou escrever outra parte da fábula. Ó, aqui, tá certo? Até chegar ao finalzinho, tá certo? Vocês só vão utilizar só um lado aqui do livrinho, tá certo? Aqui na frente, escreva aqui. Aí você não vai escrever esse lado aqui. Aí o outro, escreve aqui, tá certo? Então, você vai desenhar a sua fábula e vai produzir. Então, você vai escolher um desses temas. Depois que você produzir, você vai lá no finalzinho do livro. Eu tenho algumas máscaras, tá certo? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a do ratinho, que é o rato do campo e o rato da cidade. Eu tenho aqui da raposa. Tenho aqui a cigarra e a formiga, tá certo? Depois que vocês produzirem, vocês vão fazer a interpretação. Então, vocês vão recontar a história de vocês utilizando uma dessas máscaras. Quando vocês recontarem, vocês irão fazer essa apresentação para a tia, grava um vídeo e envia vocês recontando a história que vocês escolheram utilizando a máscara. Você pode chamar um primo, papai, mamãe, alguém que puder reproduzir com você. Por exemplo, a cigarra e a formiga. Você é a cigarra, você escolhe outra pessoa para ser a formiga e apresenta a sua fábula, tá certo?